Fala aí pessoal, eu sou o Rodrigo e vocês viram, né? O Motorola apresentou seus novos smartphones e apesar da chuva de rumores que rolou nos últimos tempos, eu acho que ainda assim rolou espaço para uma surpresinha. Nesse caso eu me refiro ao fato de terem sido dois Moto X e um Moto G. Muitas das especificações que a gente acabou vendo tinham sido de certa forma previstas pelos rumores. Por exemplo, vocês podem ter acompanhado um vídeo que eu publiquei aqui no canal falando sobre um suposto Moto G de terceira geração que viria com um chip Snapdragon 615. Acabou que no fim das contas não rolou o Moto G com o Snapdragon 615, mas esse chip veio no Moto X Play, que é a versão mais barata do Moto X. Então vamos por partes. Tem o Moto G de terceira geração, ou Moto G 2015, que vem com chip Snapdragon 410, quer dizer, o mesmo do Moto E de segunda geração, só que ele tem uma frequência mais alta, ele é mais parrudo. Novas câmeras, 5 megapixels frontal, bom para selfies, e 13 traseira, com flash LED duplo, que é bacana. A bateria aumentou um pouco também, o que eu acho que vai fazer com que ele tenha uma duração similar à do Moto G de segunda geração com 4G. A bateria dele é aumentada, vocês devem ter visto um review recente meu, e tem boa duração, então tenho boas expectativas em relação a isso. E, claro, ele tem modelos com 1 GB de memória RAM ou 2. No meu caso, se eu for pegar um Moto G3, com certeza vai ser o modelo de 2 GB de RAM, porque eu acho que é aí que está a grande novidade. Claro, as câmeras melhoraram, o chip está um pouco mais rápido, mas quando a gente fala em durabilidade no mundo Android, ela está muito atrelada à RAM, então é por aí que eu iria. 3 coisas legais sobre esse Moto G é que, primeiro, ele finalmente traz a Mototela. Agora todos os dispositivos da Motorola têm Mototela. O Moto X, o Moto E que já tinha recebido, o Moto G era o único que faltava, isso é ótimo. Ele é resistente à água, também muito bom. E, finalmente, ele pode ser personalizado pelo Moto Maker, o site da Motorola. Aí você pode mudar a cor da traseira, daquele detalhe ao redor da câmera, que eu achei bem bonito. Se colocar um azul com um detalhe azul também, só que mais claro, eu achei que ficou show de bola. E os valores vão de 850 a 980 reais. Inclusive, nem aumentam se você personalizar no Moto Maker. Mas fiquem de olho, porque pelo que me parece, o varejo, por enquanto, ainda não está vendendo a versão com 2 GB de memória RAM, não. Eu vi no Submarino, nas Americanas, eles estão vendendo versões de 16 GB de memória, mas não citam a memória RAM e provavelmente é a versão de 1 GB só. Por enquanto, o meu chute é que esse de 2 GB vai ficar exclusivo para o Moto Maker, porque eu ainda não vi no varejo, no e-commerce. Então, de todo modo, essa é uma questão para a gente prestar atenção. Beleza, o segundo smartphone anunciado foi o intermediário entre esses três, que é o que seria o Moto G dos rumores. Chama-se Moto X Play e ele tem um chip Snapdragon 615, que é muito bom. Tem tela de 5.5 polegadas, bem grande já, 2 GB de memória RAM e o principal, uma bateria monstruosa de 3.600 e tanto mAh. Como ele tem dual chip 4G, para mim, que preciso de 2 chips, essa deve ser a versão mais interessante. É como se fosse um Moto G bombadão para quem está disposto a pagar mais. Ele está aí na faixa de R$ 1.500, que é o valor do Moto X de segunda geração quando foi lançado. E aquela coisa, né? Não é tão sensacional assim, não é barato, mas se você for comparar modelos que têm essa configuração, como por exemplo o Galaxy A7 da Samsung ou o Xperia M4 Aqua da Sony, eles estão mais ou menos nesse território, se não um pouco mais. E o terceiro modelo apresentado é o grandalhão Moto X Style, que tem tela de 5.7 polegadas, chip Snapdragon 808, ou seja, a Motorola não quis pegar o 810, o esquentadinho que vem dando problema em outros dispositivos. Tem 3 GB de memória RAM e bateria de 3.000 mAh, que não é fantástica, mas é um bom espaço. Uma daquelas funções que eu disse que tinham se espalhado nos boatos e que se concretizou no Moto X Style foi o Front Facing Flash. Isso mesmo, ele tem flash na câmera frontal, o que é muito bom, né? Para tirar selfie no escuro aí, que maravilha. É engraçado que a Motorola esse ano decidiu cair de vez mesmo nos smartphones de tela grande. O Moto X Play, que não é o top, tem 5.5, que já é bem espaçoso, e o Moto X Style 5.7. Pessoalmente, eu já venho usando telefones grandes há um bom tempo, por isso eu já nem me importo. Para mim já é um tamanho natural, só que a gente não pode deixar de considerar que muita gente já acha 5 polegadas, 5.2 uma coisa grande, portanto 5.5 e 5.7 vai ser uma coisa difícil de engolir. A gente tem, por exemplo, fabricantes como a Samsung com o Galaxy S6. A Samsung preferiu manter 5.1 polegadas no Galaxy S6. Ela não quis ir para a categoria phablets,
Se é que a gente ainda pode falar nisso, né? Mas, enfim, é uma coisa que a gente deve observar aí, como é que o mercado vai se adaptar, como é que os consumidores vão se acostumar, porque o Moto X de segunda geração, quando saiu com 5.2, também foi muito criticado por isso, mas depois de um tempo isso virou padrão, né? Vamos ver se 5.5 e 5.7 também vão virar esse padrão que as 5 viraram há algum tempo. Ainda não rola preço para esse Moto X Style, ele vai ser lançado só em setembro, o Play chega em agosto e o Moto G já está sendo vendido. E uma coisa que eu estava pensando em relação a esses lançamentos é que o Moto X de segunda geração, esse que a gente já tem por aí, ainda se mantém um smartphone muito bom. Se você for pensar, ele tem um chip Snapdragon 801 que não deve nada para o do Moto X Play, que acabou de ser lançado. Portanto, com a baixa de preço que ele provavelmente vai sofrer, imagino que vai ser uma opção interessantíssima para muita gente que não quer gastar muito e que quer ficar, por exemplo, com as 5 polegadas, quem não quer ir para os grandões. Só vamos esperar que a Motorola atualize esse Moto X de segunda geração, já que o de primeira sofreu um pouco com isso depois que foi substituído. Mas, enfim, no geral, eu gostei das novidades. O Moto G ficou legalzinho, as câmeras, os 2 GB de RAM, não são nada revolucionário, mas é uma coisa que satisfez o que muita gente queria. O Moto X Play é um Moto G bombadão, para quem quer pagar um pouco mais, tem bateria monstra. E o Style, que é o grandalhão, me lembra bastante o Nexus 6. Ele, eu não citei, mas tem câmera de 21 megapixels também e tem o flash frontal, que é um diferencial bacana. Tô curioso para ver como é que as pessoas vão reagir ao fato de que agora há 2 Moto X. Eu, pessoalmente, não gostei muito desses subtítulos Play, Style, não me desceram muito bem. E, havendo 2, cria-se uma cisão, principalmente porque o mais barato tem um bom chip, tem uma bateria que é muito melhor do que o topo de linha, e o topo de linha é grandão, tem o flash, enfim. As coisas vão ficar mais confusas para quem quiser comprar um aparelho novo. No meu caso, como eu já falei, como eu preciso dos 2 chips, talvez o Play seja a melhor opção, mas de todo modo tá aí. Um topo de linha com um chip um pouco mais poderoso também era necessário. Enfim, vamos esperar para ver como é que se desenrola, vamos esperar os testes das câmeras. As câmeras foram um ponto que a Motorola disse que melhorou, que prometeu melhoras e que trouxe. Vamos ver se isso vai se concretizar na prática, mesmo nos testes de dia a dia e não só nessas demonstrações de apresentação, que são o mundo das mil maravilhas, né? No vídeo de hoje eu vou ficando por aqui. Deixo um abração para vocês e o que vocês acham aí e a gente se vê. Falou!